Olá, sejam bem-vindos outra vez ao nosso canal Trilhas Gastronômicas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho de notificações. Toda vez que nós fizermos um vídeo novo, o YouTube vai lhe notificar. Também acompanhe Trilhas Gastronômicas no Facebook e no Instagram. Hoje eu vou ensinar para vocês uma das receitas mais festejadas da gastronomia francesa, que ao longo do tempo foi se adequando a diversos ingredientes. O quiche de Lorraine, que apesar de ser da gastronomia francesa, vou explicar para vocês, é de origem alemã. Até lá! Para fazer a nossa quiche Lorraine, nós vamos precisar, para a massa, farinha de trigo, manteiga em cubinhos bem gelada e água também bem gelada, uma pitadinha de sal. Para o recheio, nós vamos precisar de queijo Gruyère, bacon, ovos, creme de leite fresco, pimenta do reino, noz moscada, sal e, como sempre, o detalhezinho do professor e chefe Flávio Romero, um raminho de alecrim. Vamos ver como é que se faz? Vamos iniciar fazendo a massa. Farinha de trigo, manteiga e água bem gelada. Vamos aqui na farinha de trigo colocar a manteiga cortando em cubinhos. Repetindo que essa manteiga tem que estar bem gelada. Aqui vai os cubinhos. Enquanto eu corto aqui os cubinhos da manteiga, vou deixar para vocês na tela os ingredientes dessa quiche. Lembrando também que esses ingredientes, como de costume, estarão todos elencados na descrição do vídeo com os respectivos quantitativos. Aqui nós vamos começar a misturar essa farinha com a manteiga com a ponta dos dedos das duas mãos. Esse é o segredo, né? Você tem que misturar bem até formar uma farofa. Então aqui nós vamos mexendo com a ponta dos dedos, destacando para vocês que não é necessário desmanchar essa manteiga completamente. Uma das características dessa farinha é que ela é bastante amanteigada, né? E consequentemente, pequenos grumos são sempre bem-vindos nessa massa, porque agrega um diferencial na hora que vai assar e também desenformar. Sem contar, logicamente, com o sabor, né? Aqui nós vamos com a ponta dos dedos. Observe que aqui a água, ao meu lado, está bem gelada. E eu coloquei ainda uma pedra de gelo dentro, porque eu quero essa água bem gelada. A característica, portanto, é trabalhar com a manteiga gelada e com a água gelada. Qual a finalidade dessa água? Exatamente fazer a consistência ou alcançar a consistência da massa. Aqui nós estamos já observando. Está se formando a farinha amanteigada. Ainda tem alguns grumos que estão muito grandes. Eu vou seguir desmanchando, porque também não pode ficar com esses grumos grandes, né?
Senão, o que é que vai acontecer? A massa vai rachar se tiver grumos muito grandes de manteiga. Nós vamos agora adicionando a água. As colheres de água. E aí varia, né? Depende da quantidade, depende de como a consistência vai ficando. Por quê? Porque a gente sabe que a consistência pode variar a depender da farinha de trigo, né? Do tempo, da marca, né? Aqui eu coloquei uma colher, vou mexendo. Coloco uma segunda, uma terceira, vou mexendo. Aqui tem que ter paciência, não pode fazer de vez não. Vou colocar mais duas. Mais uma. E aqui vou mexendo. Aqui vocês observam, já está começando a unir a massa, né? Mas ainda assim, é preciso um pouquinho mais de água. Mais um pouquinho. Como vocês devem observar, eu não coloquei sal. Por que eu não coloquei sal? Porque essa quiche é feita com bacon. A gente tem que ter bastante cuidado nesses ingredientes para no final não ficar com a quiche muito salgada, né? Eu prefiro colocar apenas uma pitadinha de sal de leve nessa massa, só para ela não ficar completamente insossa, né? E aqui eu vou agora, olha, observe que já dá para formar uma bola. Então essa bola aqui eu vou fazer a bolinha. Observe que tem um monte de pontinhos brancos, que é exatamente ainda alguns grumos de manteiga. E aqui eu vou fazer um disco agora. Por que esse disco? Porque nós vamos, um dos segredos para fazer uma boa quiche, ou sobretudo esse tipo de massa, quando você vai trabalhar com esse tipo de massa para algum tipo de receita, o segredo é manter durante pelo menos 1 hora na geladeira. Agora nós vamos envolver no plástico filme o disco. E por que eu fiz a forma de disco? Porque vai ser mais fácil depois para abrir no rolo. Porque nós vamos ter que abrir essa massa no rolo. Aqui nós temos, ela está cobertazinha aqui. E eu vou deixar 1 hora no refrigerador. Eu tenho que trabalhar com essa massa gelada. Enquanto isso, para o passo seguinte, eu já vou mostrar para vocês que nós vamos precisar cortar o bacon em cubinhos. E aqui eu vou dar uma dica, porque geralmente algumas pessoas me dizem: Flávio, eu não gosto de cozinhar, porque todas as vezes que eu vou cozinhar, que tenho que utilizar a faca, eu me corto. E eu vou ensinar aqui para vocês, de graça, sem cobrar uma ruela, como é que você corta sem se cortar, né? Ou como você utiliza a faca sem se cortar. Então você tem aqui o pedaço de bacon, que eu vou cortar aqui. Olha aqui, você tem a ponta do dedo, os dedos tem que estar para baixo, e a lateral da faca trabalha na lateral da sua mão. Aqui você vem, olha. Certo? Aqui não tem perigo de você se cortar. Por quê? Seus dedos estão para baixo e a faca está trabalhando na lateral dos dedos. Certo? Esse bacon agora nós vamos fritar durante mais ou menos 5 minutos,
4 a 5 minutos, porque ele vai ser utilizado no recheio. Já explicando para vocês, como eu falei inicialmente, que apesar da quiche ser uma receita muito festejada na gastronomia francesa, a origem não é francesa, a origem é alemã. E vocês podem perguntar, que coisa estranha, por quê? Aí eu vou explicar. Porque essa receita surgiu no século XVI, na Alemanha medieval, no reino de Lorena. Então, surgiu lá. Depois, esse reino foi incorporado ao nordeste da França, que passou a utilizar a palavra Lorraine, que é exatamente a tradução francesa do termo Lorena. Então, a origem está na Alemanha, mas foi depois incorporada à França. E o que é a quiche? A quiche é uma torta aberta que tradicionalmente se fazia apenas com ovo, creme de leite e pedaço de toicinho ou do nosso bacon. Depois é que foi se agregando o queijo, por exemplo. Nesse caso eu estou usando o queijo Gruyère, mas você pode usar o emmental, não é? Você pode fazer uma quiche tipicamente nordestina, utilizando carne de sol e queijo de cabra. Deve ficar uma maravilha, né? Então a quiche, ela ao longo do tempo foi se modernizando e se presta inclusive a comidas vegetarianas. Você pode fazer uma quiche somente de vegetais, não é? Então, esse prato, portanto, se popularizou no mundo e hoje nós estamos fazendo a tradicional, mas dizendo para vocês que eu já fiz de frango desfiado com palmito, né? Já fiz de charque com queijo coalho, enfim, vocês podem colocar a criatividade para fora, porque a quiche se permite a diversas opções de ingredientes. Vamos agora ao fogão. Vamos agora fritar o bacon, como eu falei anteriormente. Pouquinho tempo, 3 a 4 minutos é o suficiente. Ou até que você veja que dourou dos dois lados, tá certo? Então tá aqui o nosso bacon. Não precisa colocar manteiga, não precisa colocar azeite, nem qualquer outro tipo de gordura. O bacon já é suficientemente gorduroso, não é? Interessante que antigamente havia um mito, não é, de dizer, não, o bacon faz mal. Hoje já se diz que a gordura de porco, não é, ou a banha de porco é a mais saudável para você cozinhar. Então, até os conceitos de gastronomia vão mudando com o tempo, né? Antes se dizia, não se pode comer muito ovos durante a semana. Tem que só comer dia sim, dia não. Hoje você tem atletas que comem até 10 ou mais ovos por dia, sobretudo a clara, né? Então aqui nós vamos fritando esse bacon. Depois de fritar, nós vamos colocar num papel filtro para retirar o excesso de gordura. Enquanto o bacon frita, eu vou ensinando para vocês como é que a gente vai fazer a abertura da massa. Por quê? Porque eu já deixei, como eu disse anteriormente, a massa pelo menos durante 1 hora no refrigerador. Destaco para vocês um segredo que eu vou confessar. Quando eu vou fazer a quiche, eu deixo a massa dormindo no refrigerador da véspera até o dia que eu vou fazer. Então, antes de eu fazer, eu retiro mais ou menos 1 hora antes para ela degelar, né, e ficar no ponto para que eu possa abrir a massa. Aqui nós vamos subir mais um foguinho aqui para fritar mais rápido. O cheiro do bacon é uma maravilha, né? Eu sou alucinado por bacon. Do jeito que está aqui, vou ensinar uma receita extra, viu? Você pode quebrar 2 ou 3 ovos e colocar os temperos que você quiser. Pimenta do reino. Se precisar ajustar o sal, você ajusta.
e você faz um omelete muito bom para o café da manhã. Aqui depende do gosto do freguês, né? Se você quiser mais douradinho, mais sequinho, você deixa mais tempo. Se quiser mais molinho, mais cruzinho, né? Você deixa menos tempo. Eu prefiro ele mais assadinho. Bem, vamos agora, depois que a massa ficou 1 hora e meia no refrigerador, nós vamos colocar um pouquinho de farinha na superfície que nós vamos trabalhar e vamos abrir essa massa. Ela está em círculo, está assim feito um disco, para poder facilitar a abertura, né? Então aqui com o rolo, você faz uma cruz daqui. E vai abrindo nas extremidades. Você tem que abrir de tal forma que essa massa, eu já estou com a forma previamente untada, tá certo? Untada e farinhada. Essa forma é daquela que tem fundo falso, para facilitar você retirar. Você tem que trabalhar essa massa de tal forma que você possa revestir internamente toda essa forma. Então você tem que calcular bem o tamanho da forma. Tem aquelas formazinhas que tem uns dentinhos, né, que são bonitas, mas eu não achei em Campina Grande, no comércio campinense, aquela com fundo falso. Mas eu irei comprar para aprimorar ainda mais o nosso canal Trilhas Gastronômicas. Mas quem não tem tu, vai com tu mesmo. Tá bom? A gente tem que improvisar às vezes, né? Então vou aqui, continuando abrindo a massa. Daqui a pouco eu mostro o resultado. Bem, nós temos agora a forma completamente revestida no interior, tá certo? E agora um detalhe. Nós vamos colocar uma folhinha de papel manteiga na parte do interior, pegando um pouco das laterais, olha. Certo? E aqui você vai colocar alguma coisa que evite que faça peso. Ou seja, alguma coisinha que faça peso para que essa massa, que é muito amanteigada, ela não rache. Então, eu, por exemplo, tenho algumas pedrinhas de jardins, tá certo? Que estão devidamente lavadinhas e é guardada somente para isso. Então eu coloco aqui as pedrinhas. Isso aqui vai evitar que a massa rache. Comumente acontece isso, né? Se você não tivesse cuidado. Aí eu já vi algumas pessoas colocarem grãos de feijão. Já vi outra pessoa muito criativa que colocou bolinhas de gude coloridas. Ficou até bonitinho o vídeo. Eu achei legal, né? Mas eu vou aqui com minhas pedrinhas de jardim para poder eu me lembrar que também sou biólogo. Não é verdade? Também sou biólogo, viu? Então tá aqui. E agora nós vamos colocar para assar por cerca de 25, 30 minutos a uma temperatura de 200 graus Celsius. Ou até que você perceba que ela já está bem assadinha, né? Enquanto isso, eu vou ensinar para vocês como é que se faz o recheio dessa quiche. Vamos preparar agora o nosso recheio da quiche Lohane. Primeiro, vamos colocar os ovos. Aqui nós vamos colocar uma leve pitadinha de sal, muito pouco,
Por quê? Porque nós estamos fazendo uma quiche que vai usar bacon, né? Se você for usar outro tipo de ingrediente, como frango desfiado e palmito, que é muito bom, aí você pode colocar um pouquinho mais de sal. Aqui nós vamos bater um pouquinho com um fouet ou com um garfo mesmo. Vamos colocar o creme de leite fresco. Esse aqui é creme de leite fresco. Se você não encontrar no supermercado o creme de leite fresco, você pode usar o creme de leite de caixinha, agora diluindo no leite integral, na mesma proporção de 1 para 1, tá certo? Aqui vai o creme de leite, que logicamente o creme de leite fresco nessa receita faz uma diferença tremenda, né? Muito melhor. Mexemos mais uma vez. E vocês estão vendo que está formando uma calda não muito líquida, né? Um pouquinho mais espessa por conta do creme de leite. Aqui vamos colocar a gosto pimenta do reino. Eu sempre coloco um pouquinho mais, porque eu gosto bastante de pimenta do reino. Pimenta do reino. Vamos ralar a noz moscada, que eu prefiro ela assim em grãos do que aquele pozinho já pronto. Aqui inclusive é até bom para você guardar por mais tempo. Também quanto baste, né? Aqui a quantidade depende do gosto de cada um. Eu também gosto com um saborzinho puxado de noz. Bato mais um pouco. E aqui vem o meu toque, que é exatamente alecrim fresco. Logicamente isso aqui não está na receita original, mas como a gastronomia também se permite a essas agregações de ingredientes, né? Aqui eu estou colocando um ingrediente que eu acho legal, que vai dar um frescor interessante, misturado com o bacon, né? O alecrim. Aqui eu bato. Vou ensinar para vocês como é que monta a quiche e depois já mostro para vocês o resultado final. Então depois que você retirar a quiche do forno, depois daquele tempo que eu falei para vocês, você retira as pedrinhas que eu coloquei, retira o papel manteiga e aí você vai montar a quiche para poder ter o segundo momento no forno, que é o cozimento dos ingredientes. Aí você coloca no fundo o queijo Gruyère, que é o que eu estou usando aqui, mas podia ser Emmental, Gouda, né? Eu só não gosto de colocar parmesão porque fica muito forte junto com o bacon. Você coloca no fundo o queijo, depois coloca os pedacinhos de bacon e por cima de tudo isso coloca esses ingredientes que estão misturados aqui. Os ovos, né? O creme de leite e os temperos que eu coloquei. Noz moscada, pimenta do reino e alecrim. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês o resultado final da nossa quiche Lorraine ou quiche Lorena em homenagem à Alemanha. Chegamos ao final do nosso programa Trilhas Gastronômicas de hoje com essa receita especial da gastronomia francesa, a quiche Lorraine, que é a típica, a tradicional, a variedade inicial que começou lá na Alemanha e que foi incorporada à culinária francesa. Observe que a massa ficou durinha, tá certo? Crocante, e o conteúdo tá interessante, não é? Interessante. Vamos agora provar. Eu só lamentei não ter na geladeira uma cerveja gelada, estupidamente gelada.
para acompanhar essa kit. Mas nós vamos provar assim mesmo, né? Olha aqui o conteúdo, como é que fica. Tá bem? E vamos provar. Muito boa. Só faltou a loura gelada. Até a próxima receita.